Fala rapaziada do Vascão, vamos para mais um vídeo, mais um recortezinho top aqui do canal SBT Esporte Rio. Já quero deixar os créditos ao canal, pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino e deixe o seu comentário como que tá a ansiedade para o início do Campeonato Brasileiro. Faltam ainda 8 dias para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Uma agonia aí pro torcedor que não está vendo os jogos do seu time, é porque o Vasco não pegou vaga na Sul-Americana por alguns erros de arbitragem e um início de temporada um dos piores que eu já vi no Campeonato Brasileiro. Para um time grande, foi um dos piores, se não for o pior, né? Mas águas passadas, vamos ver o que o Vene Casagrande, Pedrosa tem de notícia do Vascão. Pedrosa, tem novidade de mercado? Tem, vamos lá. Primeiramente com o Drone Venedrosa aqui sobre o Kaique, aquele jogador que a gente já tinha falado durante a semana, volante do Juventude de 28 anos. O Vasco formalizou uma proposta de 2 milhões de reais por esse jogador, 3 anos de contrato, e aí o Vasco conta com o trunfo do Kaique ter um contrato de 8 meses com o Juventude, ou seja, o Vasco daqui a 2 meses poderia até assinar um pré-contrato com o próprio Kaique. Então o que o Vasco fez? Ofereceu 2 milhões de reais, o Juventude não sai perdendo, porque se o jogador sair por um pré-contrato ele sai de graça, e ele já vem agora. Mas tem a final do estadual e tem outros clubes interessados também. Então até sábado, que acontece, se eu não me engano, a final do Campeonato Gaúcho, o Juventude não vai responder. Acredito que na próxima semana o Vasco vai ter um desfecho positivo ou negativo sobre essa situação. A outra situação é sobre o Marlon Freitas, coisa que a gente já vem falando aqui há um mês, e tudo que a gente falou aqui há um mês aconteceu. O Vasco fez uma proposta de 2 milhões de dólares oficial ao Botafogo, conta com a vontade do atleta de vestir a camisa do Cruz Maltino. O Botafogo em nenhum momento, até viu uma galera falando, já descartou, não sei o quê, em nenhum momento o Botafogo recusou a proposta do Vasco, e o Vasco, nessa negociação, entende que pode até, quem sabe, tentar esticar a corda caso o Botafogo realmente não esteja disposto a vender. E aí, repito, o Vasco conta com a vontade do atleta, porque se não contasse, não teria nem motivo para fazer proposta oficial. Todo mundo no futebol sabe que se eu quiser contratar o Vene, eu vou chegar no Vene, você tem interesse? Não, então eu não vou fazer proposta. Agora, Vene, você tem interesse? Tenho. Aí eu vou fazer proposta, e o Vasco vem aprovando esse orçamento há muito tempo. E o outro jogador que o Vasco tem interesse também, e foi aprovado aí pela 777, pelo Scout, pela comissão técnica, é o Emanuel Martínez, do América Mineiro, um jogador que tem características parecidas com o Paulinho, e que o Vasco também tem muito interesse nesse... Paulinho que tá machucado, É um cara que povoa o meio campo ali, de forma geral. Se vão vir os três, eu acredito que não. Não acredito nisso, tá? Mas acredito que, pelo menos, se o Vasco conseguir avançar nessas negociações, a ideia é ter 2 dos 3 nomes. Hoje não tem aquele game do amor, mas o amor está no ar no Twitter. Ah, é? Mas sabe aquela... Quero falar agora sobre o Vasco da Gama e a busca por um volante, ela não acabou. Primeira proposta feita por Marlon Freitas, já dei detalhes, proposta de empréstimo de 2 milhões de reais, com a opção de compra ou a obrigação de compra por mais 10 milhões se ele disputar 5 partidas. O Marlon Freitas está fazendo enorme esforço para se mudar de clube, mas o Botafogo não quer liberá-lo. Diante desse cenário, o Vasco trabalha em outras frentes e fez nos últimos dias uma proposta de 2 milhões de reais ao Juventude pelo volante Kaique, 28 anos de idade, atleta revelado na base da Portuguesa. Juventude pediu que o Vasco esperasse até o fim do Campeonato Gaúcho, decisão marcada para esse final de semana entre Juventude e Grêmio, antes de tomar a sua decisão. Sobre Emanuel Martínez, volante de 29 anos de idade que pertence ao América, o Vasco sondou, mas nesse momento aquele que parece mais interessado em contratar o argentino é o Fortaleza. Primeira proposta do Fortaleza de empréstimo foi recusada, Fortaleza discute a chance de pagar para comprar o jogador em definitivo. A saideira sobre o Vasco, Cruz Maltino fez uma nova rodada de conversas com Admar Lopes. Esse é um português que atua como diretor executivo de futebol do Bordeaux. A 777 tenta convencê-lo a se mudar para o Brasil. Quero falar agora... Porque a gente está chegando até na fase final aqui da live, e é importante colocar essa notícia, que é do Wilson Pimentel, do RTI Esportes, né, que ele deu a informação que em janeiro, com o Alexandre Matos, o Vasco procurou o Felipe Coutinho, né, tentando lá, de repente, entrou em contato com o staff para ver se o atleta de 31 anos teria esse desejo de voltar, mas ele queria mesmo ir para a Europa no meio do ano, tal, agradecer o contato, o salário é alto, e
acabou por aí. Falou, não, tudo bem, não vai dar certo agora, tranquilo, a gente tenta depois. Só que as coisas mudaram, né? E o Coutinho, segundo, né, o Wilson Pimentel, estaria disposto a ouvir a proposta do Vasco, porque não teve nenhuma sondagem da Europa, etc. Ele estaria disposto a diminuir o salário dele. Não tanto, né, gente, né? Ganha o quê? Ganha uns 6 milhões por mês, né? Não tanto, mas ele diminuiria o salário, acho que de repente equiparar ali com o Dupayê, etc. E ele toparia ouvir o Vasco da Gama, né? Hoje, só para informação, ele recebe 620 mil dólares por mês, que dá um pouco mais de 3 milhões, na verdade, né? E aí, no meio do ano, de repente, poderia acontecer algo diferente. Ele não tá numa fase muito boa, tá, gente? Ele não tá numa fase muito boa lá, etc. Quer mudar de ares. E aí surge de novo isso tudo que a gente está falando sempre. Ah, e o Coutinho, e o Coutinho, e o Coutinho. Podia se realizar, né, Cláudio? Porra, meu Deus, aí o coração, aí eu não aguento isso não, o coração não vai aguentar esse negócio não. País de um lado, aí a gente já começa, aí vou falar, SAF maldita, nunca te critiquei, isso eu ia falar. O Ed também vai falar, Ed. Não, assim, sem dúvida nenhuma é o nome que a torcida espera por muito tempo, porque já tem um bom tempo que o Coutinho não joga, seja na Inglaterra, agora no Catar, não sei se ele está no Catar ainda, né? Mas Catar. ele estava no Catar emprestado. Então, assim, é um nome que a torcida sempre quis. Ele é jovem, né? 31 anos, é muito jovem. vai sobrar aqui Eu no acho futebol que brasileiro. aqui, pela minha experiência, tá? Eu joguei na Europa, joguei na Ásia, pela minha experiência, e acho que isso evoluiu demais, nós temos os melhores profissionais, tanto de fisiologia, de médicos, fisioterapeutas. Então, aqui ele teria um tratamento que diminuiria bastante aí as lesões, porque o que atrapalha ele são as lesões. Acho que a timidez também não seria um grande problema, porque ele nasceu no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, acho que seria um casamento perfeito. Eu acho que deveria isso aí ser levado em consideração e que ele pudesse vir, mas que não fosse um cala-boca, sabe? O que eu quero dizer com cala-boca? Um balão de japonês, um balão que você solta e que ele vai ali e vai cair, sabe? É só para minimizar a eliminação no Campeonato Carioca, a falta de contratação para o Campeonato Brasileiro, a venda do Pet, a venda do Marlon Gomes, enfim. Quem está no futebol há muito tempo sabe que esses gatilhos, porque daqui a pouco, dizer que quem não quis vir foi o Coutinho é a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Então, assim, dirigente, a gente tem que ter muita cautela, porque eles não são pessoas que trabalham com a verdade, eles trabalham com a conveniência. Então, assim, eu sou bem claro, bem honesto, que eu não devo absolutamente nada a ninguém. A ninguém. Se eu precisar ir ao jogo, vou lá, compro o meu ingresso. Enfim, eu não compro, mas se precisar comprar, eu compro também, para não precisar dessas pessoas que hoje eu critico, né? Porque a maioria das pessoas tem medo de criticar porque podem precisar no futuro. Bom, galera, seria uma boa, hein? Se existe a possibilidade, seria uma boa. O Vasco ainda precisa se reforçar, né? O Felipe Coutinho seria o quê se viesse no meio da temporada? Vamos ver, né? E se a questão for o salário e ele ganha 3 milhões, pô, eu achava que ele ganhava muito mais, ou ele ganhava muito mais e acabou tendo uma redução na renovação, né? Vai ajudar bastante o Vasco aqui no Brasil, vai fazer chover igual o Payet faz, né? Tem uma batida na bola muito boa mesmo a batida do Felipe Coutinho, tem uma visão de jogo. Então no nosso futebol brasileiro aqui vai ser um jogadoraço se ele vir. Tomara que venha, tomara que dê tudo certo aí as negociações. É um ídolo da torcida vascaína, né? Se vier
o Vasco vai até ter um marketing maior para fazer, vai conseguir talvez pagar o salário do jogador somente aí com as publicidades, camisa e etc. Talvez consiga só com isso, né? Não é uma certeza. E tem esses outros reforços aí também que pode estar chegando no Vasco, né? Vasco segue em busca de reforço para a temporada. O Vasco continua com a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro fora de campo. Vamos ver aqui. A diretoria Cruz Maltina segue em busca de reforço. Estão tentando ainda, né? Estão conversando. O Vasco terá treinador estrangeiro na estreia do Brasileirão pela primeira vez. Ex-zagueiro relembra duelos contra Payet do Vasco. O Vasco oficializa a proposta por volante do Juventude. Mais um aqui. Payet lesionado, né? Eita lasqueira, isso aí vai fazer uma falta gigantesca. Essa lesão do Payet vai fazer uma falta gigantesca no início do Campeonato Brasileiro. Provavelmente vai ficar longe dos gramados aí uns 2 meses, isso parece 2 meses, dá um total de 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, sem contar Copa do Brasil, né, pessoal? Então vai ficar bem complicado a situação do Vasco aí nesse começo de Campeonato Brasileiro, porque o Payet é um dos principais jogadores desse time, né? É o articulador do time, é aquele cara que tem um passe diferenciado, tem uma visão que muitos não conseguem ter, e ficar sem esse cara aí é complicado. A gente viu aí, vamos pegar alguns exemplos aqui rápido. O Palmeiras sem o Rafael Veiga, não, o Scarpa, quando o Scarpa não podia jogar, só que hoje não joga mais. O Flamengo sem o Arrascaeta, o Corinthians sem o Renato Augusto, já passava maior perrengue, e agora o Vasco sem o Payet. Vai ser essa mesma pegada aí. Complicado, mas não tem para onde correr, né, galera? Deixa o seu like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa força aí pra gente. Se inscreva no canal, acione o sino das notificações. E até a próxima, pessoal. Valeu!